Oi, tudo bem? Mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano de 2016, da prova rosa e prova de matemática e suas tecnologias. É a questão 178. O enunciado é: uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Temos a tabela com texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e número de erros 2, 0, 2, 2, 6, 3, 4, 5. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é igual a A2, B 2,5, C 3, D 3,5, E 4,0. Bem, a questão de mediana, que é uma medida estatística de tendência central ou também chamada medida de posição, ela é muito fácil, mas você tem que tomar cuidado, perfeito, na resolução. Vamos aqui. A mediana é o valor central de uma distribuição de frequências, ordenada do menor para o maior. Ou seja, a gente faz uma classificação em um chamado rol, que é exatamente ordenar de forma crescente ou pode ser decrescente, dependendo do que for pedido. Bem, aí nós temos um problema. Se a quantidade de valores a ordenar é ímpar ou se a quantidade é par. Por exemplo, olha, no primeiro aqui, quantidade de valores é ímpar. Eu coloquei aqui esse exemplo com os números 12, 6, 9, 17 e 2. Ímpar, por quê? Porque um elemento, 2, 3, 4, 5. Então são 5 elementos. Eu chamei isso aqui de dados brutos. Às vezes dados brutos não vêm ordenados, perfeito? Na estatística. Como fazer para ordenar? Aqui eu fiz a ordenação, botei 2, 6, 9, 12 e 17. Do menor, que é o 2, para o maior, que é 17, perfeito? Bem, então nós sabemos que são 5 valores. Então como é que eu obtenho o valor central? O valor central eu obtenho da seguinte forma. Eu pego o n, que é o número de elementos, perfeito? Somo com 1 e divido por 2. Então é esta expressão aqui, onde n é o número de valores que é igual a 5. Aí eu coloco 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1, 6, 6 por 2. 6 por 2 dá 3, que é a terceira posição. Exatamente, olha, você tem aqui que eu coloquei o rol 2, 6, 9, 12, 17, e aqui eu coloquei a posição de cada um dos elementos. O 2 é a primeira posição, o 6 é a segunda, o 9 é a terceira, o 12 é a quarta e o 17 é a quinta posição. E qual é a mediana? A mediana eu encontrei aqui que seria a terceira posição. Então, exatamente isso aqui, olha, que está na terceira posição. A terceira posição é ocupada pelo número 9. Perfeito? E aí nós temos a situação em que a quantidade de valores é par, porque a gente analisou a quantidade de valores ímpar no item anterior. A quantidade de valores é par é exatamente o problema da nossa questão do Enem, que nós temos aqui. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Então, como é que a mediana é feita? Ora, se é par, nós sabemos o seguinte. Por exemplo, nós temos aqui 8 elementos, né, no nosso. Então, 8 dividido por 2 é exatamente igual a 4. E a partir disso, nós sabemos que nós temos a posição 4, que eu chamei aqui de N4. Só que eu tenho que somar com a posição N5, que é a próxima, e dividir a soma de N4 mais N5 por N2. Perfeito? Bem, e se fosse, por exemplo, 20 elementos? 20 dividido por 2 dá 10. Então, para obter a mediana, seria N10 mais o próximo elemento N11 dividido por 2. Perfeito? Mas nós temos aqui um problema, obviamente, né? Nós temos que ordenar isso aqui. Uma forma de ordenar que eu passo para meus alunos é a seguinte. Você começa a colocar em uma linha os números que existem aqui em sua relação de dados brutos. O primeiro não é 2? Aí você coloca, por exemplo, o 2 bem aqui. Um momento. Então, a colocação aí desse 2, você poderia colocar o 2 bem aqui, né? Aí nós usamos esse elemento aqui, 2. Agora vamos usar o 0. Esse 0, ele não é à direita do 2. Na ordem natural, o 0 é à esquerda do 2. Então, bota o 0 bem aqui. Olha. Eu deixo um espaço em branco aqui, entre o 0 e o 2, para eu colocar mais algum elemento caso seja necessário. Agora o 2, olha, o 2. Ora, o 2 é igual a 2. Como eu não posso colocar em cima, eu boto aqui do lado. Eles ficam bem próximos, são iguais, né? Então, eu já usei o terceiro.
O quarto elemento também é 2, então eu coloco o 2 aqui de novo, olha, do lado dele, né? Poderia ser até aqui à esquerda, olha, mas eu coloquei à direita para deixar esse espaço ainda aqui do lado esquerdo. O próximo é 6. Aí o 6 eu boto aqui um espaço lá para o final aqui, 6. Usei esse 6. O próximo é 3. Olha, o 3 é depois do 2, eu vou colocar bem aqui, 3. Que o 3 fica entre o 2 e o 6, obviamente. O próximo é o 4. Olha, o 4 fica entre o 3 e o 6, então eu posso colocar o 4 bem aqui. E o 5, por coincidência, o 5 é depois do 4, fica entre o 4 e o 6, o número 5. Então é aqui. Aí a gente conta de novo só para se certificar. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu coloquei aqui embaixo, olha aqui, é 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei aqui o que eu fiz aqui em cima. E eu fiz a mesma numeração da posição, olha. O 0 ocupa a primeira posição, o 2 ocupa a segunda, o 2 de novo ocupa a terceira, o 2 de novo ocupa a quarta, o 3 ocupa a quinta posição, o número 4 ocupa a sexta, o número 5 ocupa a sétima, o número 6 ocupa a oitava posição. Então a mediana, se você observa, olha bem, ó, eu tenho aqui 4 elementos aqui, ó, 0, 2, 2, 2, 2, e tenho 4 elementos aqui. Portanto, a mediana teria que ficar no meio desses elementos aqui, porque eu tenho 4 elementos de um lado e 4 elementos de outro. Mas eu não tenho esse número do meio, então o matemático descobriu que eu somo esta posição aqui, que é o 2, mais o 3 dividido por 2. Olha, 2 mais 3 dividido por 2, que é o N4, mais N5 dividido por 2. 2 mais 3 dá 5. 5 dividido por 2 é muito fácil, dá 2,5. Certo? Então, a nossa mediana aqui, ela não pertence ao conjunto de elementos originais, que é 2, 0, 2, 2, 6, 3, 4, 5. É 2,5. Inclusive, é um número com decimal, 0,5. Né? Bem, então a nossa resposta seria o item B de bola. Vamos verificar aqui em cima que nós temos aqui 2,5. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não desta videoaula aí no joinha ou like. Caso você tenha gostado, verifique a possibilidade de inscrição em nosso canal para que a gente possa continuar nosso trabalho. Grato pela atenção e até a próxima.